abertura de missões. E eu queria ser bem seletivo, porque missões é um assunto vasto. Porque são mais de 4.000 anos que Deus está realizando missões. Desde o começo da história da humanidade, Deus vem realizando missões. Ele vem trabalhando na vida de homens, mulheres, famílias, clãs, etnias, nações, países, continentes, para que estes se rendam a Jesus, se apresentem a Jesus. Nós não estamos falando de um momento específico na história, nós estamos falando de toda a história, porque o Cordeiro morreu desde antes, na eternidade. Antes de ter história, já estava. Deus já estava realizando a obra de salvação. Deus já estava trabalhando para que as nações se voltem, retornem a Ele. Deus estava já realizando uma grande obra nas nossas vidas. De tal maneira que nós precisamos entender missões à luz da palavra de Deus, porque é ela que chancela, é ela que sela a necessidade de missões. Mas precisamos entender ela durante todo o período que Deus vem falando com o mundo inteiro, com os mais de 190 países. A última vez que eu vi tinha 193. Eu não sei hoje como está, se algum país foi dividido ou agregado a outro. Mas a última vez que eu vi tinha 193. De tal maneira que a primeira coisa que me chama a atenção está lá em Mateus capítulo 8, versículo 11, onde Jesus afirma, ele constata que as nações seriam alcançadas. E na constatação de Jesus, ao olhar uma pessoa que estava ali demonstrando fé diante dele, um centurião, ele diz o seguinte, lá no versículo 11 do capítulo 8 de Mateus: eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. Ele constatou que isso aconteceria, que pessoas de outras nações, do Ocidente, do Oriente, se sentariam à mesa dos patriarcas, à mesa daqueles que transmitiram a fé, àquele povo que ele falava. Mas mais que isso, além dele constatar, ele faz um mandato àqueles que estavam ouvindo ele. E lá em Mateus capítulo 28, versículo 19, ele vai falar aquilo que nós conhecemos como a grande comissão. Ele vai afirmar que aqueles discípulos de Jesus, aqueles que conhecem Jesus, precisam realizar algo durante as suas vidas, precisam ter um propósito claro estabelecido em suas vidas, e precisam trabalhar para que isso aconteça. E precisa fazer do jeito que ele mandou, porque ele diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes tenho ordenado, ou tudo o que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Nós temos primeiramente que olhar para a palavra de Deus e reafirmar, nós temos uma ordem clara de Jesus. Nós temos uma afirmação clara de que Ele deseja as nações e de que Ele deseja usar os seus discípulos para que as nações sejam alcançadas. Nós não podemos nos esquecer disso de forma alguma, porque o que sobra se nos esquecermos da ordem de Jesus, da palavra de Jesus, é nossas próprias ordens, nossos próprios desejos, nossos próprios anseios, e nos esquecemos do que precisamos realizar, do que temos que fazer realmente aqui nessa terra. Que bom que nós temos uma abertura de missões mundiais, que bom que nós temos temas, nós temos música, nós temos esse lembrete especial para nos dizer, nós precisamos nos voltar para aquilo que nós conhecemos como primeiro amor e praticar a ordem de Jesus de ganhar as nações. Não ficarmos satisfeitos com o que temos, nós temos que ser um povo em constante insatisfação quando o assunto é evangelizar, quando o assunto é alcançar os povos, quando o assunto é pregar o evangelho, quando o assunto é conversões, quando o assunto é salvação. Não dá para ficar satisfeito. Se a célula hoje tem 30, amanhã ela tem que ter 60.
Se tem 60, tem que ser 120 depois. E a gente tem que continuar crescendo. Se a igreja tem que ter 300, ano que vem tem que ter 1.300, 2.300. Porque tem pessoas nessa cidade, com mais de 300 mil habitantes, que ainda não se renderam a Jesus. E o nosso trabalho não acabou. E tem pessoas no mundo inteiro que não se renderam a Jesus. E por isso nós precisamos trabalhar para que conheçam Jesus. Então a primeira coisa que eu quero lembrar vocês, e quando eu falo vocês, eu estou falando de mim também. Porque é igual aquela história da pessoa que buzina demais na frente da casa do outro, e aí o outro sai e reclama. Mas você precisa buzinar tanto? E a pessoa lembra. Você lembra que toda vez que eu buzino, eu também estou ouvindo. Porque toda vez que eu falo aqui, eu estou pregando para mim também. E nós precisamos ser constantemente lembrados, irmãos. Porque a rotina da vida nos engole muitas vezes, e nós nos esquecemos do que é o principal nas nossas vidas, que é Jesus. Primeira coisa que eu quero lembrar é que nós temos um mandato, uma ordem expressa, clara, para as nossas vidas, nós que somos discípulos de Jesus. Segunda coisa que eu quero lembrar é que nós temos uma mensagem. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, nós temos um esboço claro, de forma bem direta, o apóstolo Paulo deixou para a gente qual que é a mensagem que nós precisamos divulgar, qual a mensagem a ser pregada, o que as pessoas precisam ouvir, o que nós precisamos ouvir de novo, e de novo, e de novo, para não nos esquecermos do que nos salvou, porque é muito tentadora a proposta de nós queremos entregar uma outra mensagem às pessoas que estão precisando de salvação, que estão precisando de cura, que estão precisando de libertação. Às vezes nós somos tentados a dar a elas um outro tipo de mensagem e nos esquecemos que nós fomos alcançados por esta mensagem. A mensagem que nos salvou, que fez com que nos rendêssemos a Jesus, nós consideramos às vezes insuficiente para curar a vida do outro, para libertar a vida do outro, para salvar o outro. E que incoerência grande é essa que nós temos às vezes? Essa é a loucura da cruz, porque é uma mensagem simples de entender, qualquer criança consegue repetir, mas ela é suficiente, porque é por meio desta mensagem que Deus nos transformou. E agora, por meio dessa mensagem, Ele quer transformar outras pessoas, para que tenham o pleno conhecimento da salvação. E lá, em 1 Coríntios 15, olha o que Paulo vai dizer. Irmãos, quero lembrar-lhes o Evangelho é boa notícia, que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste Evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro, e depois aos 12, depois disso apareceu a mais de 500 irmãos, de uma só vez, e a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago, e então a todos os apóstolos. Depois destes apareceu também a mim, como a um que nasceu fora do tempo, pois sou o menor dos apóstolos, e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou, a sua graça para comigo não foi inútil, antes trabalhei mais do que todos eles, contudo não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenha sido eles, é isto que pregamos, e é isto que vocês creram. O que nós cremos? Que é necessário nos arrependermos dos nossos pecados, crermos em Jesus, o Jesus que morreu e ressuscitou. Ele não ficou morto. Nós não temos uma cruz com Jesus pregado, a cruz ficou vazia, o túmulo ficou vazio. Procuraram um corpo, não encontraram, porque Ele ressuscitou. E Ele intercede por nossas vidas diante do Pai. Novamente, a mensagem continua sendo a mesma, e quando nós vamos até ali, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 8 em diante, repare que a mensagem não mudou. Independente do tempo, independente de quanto tempo se passe, independente da igreja, independente das pessoas, independente das etnias, das nações, a mensagem continua sendo a mesma.
Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual sofro e até estou preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Por isso tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Esta palavra é digna de confiança. Se morremos com Ele também vivemos. Se perseveramos, com Ele também reinaremos. Se o negamos, Ele também nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. O Evangelho é o mesmo, do Cristo, que morreu e ressuscitou. Quantos aqui creem que Jesus ressuscitou? Quantos aqui creem que Jesus deixou vazio aquele túmulo e está à destra de Deus Pai, intercedendo pela vida sua, pela vida daqueles que ainda não o conhecem, pela vida das nações que ainda precisam se render, dobrar o joelho diante dele e ele entregar as nações ao Pai? Esse é o nosso Jesus, que venceu a morte, que nada pôde detê-lo. É o nosso Jesus. E ele continua o mesmo. Ele não mudou. Nós temos uma mensagem. Nós temos uma ordem clara, expressa. O que nos falta, o que nós podemos pensar às vezes que nos falta é o poder. Mas Deus já proveu isso também. Deus já entregou isso também. E lá em Romanos, capítulo 1, versículo 16, o que vai ser dito é o seguinte, Romanos 1, 16. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Não me envergonho do Evangelho. E aqui eu quero fazer uma distinção clara. Evangelho, o anúncio verdadeiro, o anúncio claro, o anúncio que fala do Deus que amou o seu povo, amou a humanidade de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Evangelho, a boa nova, a boa notícia. Porque quando Paulo está dizendo aqui que ele não se envergonha, é disso que ele está falando. Assim como que ele falou em 1 Coríntios, assim como ele falou a Timóteo, é o mesmo Evangelho. É este Evangelho. Não é outro Evangelho. Porque o que algumas pessoas às vezes dizem ser Evangelho, nós precisamos abrir os olhos. Às vezes não é. Algumas pessoas têm chamado de Evangelho aquilo que não é Evangelho. E nós que conhecemos Jesus, que temos o Espírito Santo de Deus habitando em nós, nós precisamos estar atentos e manter o nosso testemunho vivo, o testemunho que é eficaz para a salvação, o testemunho que transforma, o testemunho que fala de um Deus que ama. Nós fomos alcançados por esse amor. Deus nos alcançou por esse amor. Deus vai alcançar outras pessoas. E aí você chega para a pessoa e diz: Deus te ama de tal maneira que Ele deu o Filho dele, Jesus. Ele esteve aqui nessa terra. Ele pagou pelos seus pecados, mas nem a morte deteve. Ele ressuscitou. E esse é o poder que nós temos para conduzir pessoas a Cristo, conduzir pessoas a Deus, conduzir pessoas aos céus, saquear o inferno, trazer paz a essa terra, trazer novidade de vida a essa terra, por meio desta mensagem, por meio deste poder. Nós podemos mudar, transformar. Deus nos usa como ferramentas para transformar a sociedade e transformar as nações. Capítulo 1 de Atos, versículo 8, vai dizer que recebereis poder para serem minhas testemunhas. A palavra ali é a palavra dínamo, como de dinamite, é um poder explosivo, é um poder arrasador, para ser testemunhas de Jesus. Nós temos esse poder. A palavra para testemunhas ali é a palavra mártires. E ela foi tão usada ao longo dos anos e as pessoas não se entregavam,
porque não mudavam o testemunho que elas tinham, ainda que os imperadores vinham e falavam: nega esse Jesus ou tu morre, nega ou nós mataremos a tua família. Eles diziam: pois nós vamos morrer. Eles se tornaram mártires, testemunhas, ao tal ponto que hoje nós usamos a palavra mártires como símbolo daqueles que morrem por amor ao Evangelho. Nós não usamos mais com o mesmo significado. Mártires para nós agora, como era no grego original, agora nós olhamos e falamos: são pessoas que morrem pelo Evangelho. E nós somos convidados a sermos os mártires desse novo tempo, dessa nova época. Convidados a morrer para nós mesmos e viver para Cristo. Nós não estamos mais aqui de passagem, simplesmente vivendo a vida de qualquer jeito, sem compromisso algum com Deus. Não podemos olhar desta maneira, porque foi concedido a nós um grande poder, não um pequeno poder, um grande poder. E nós que cremos no sacerdócio universal, que nós somos raça eleita, povo santo, sacerdotes de Deus, nós cremos que cada um aqui que tem o Espírito Santo, cada um que já foi derramado, batizado com o Espírito Santo, tem o poder dado pelo Espírito Santo para proclamar o Evangelho. Portanto, nós não podemos nos contentar em nos calar. Não podemos tratar como verdade aquilo que é meia verdade. Qual que é a meia verdade do nosso tempo? A que eu mais ouço. E hoje eu não estou tendo nem tempo de ouvir mais, porque quando uma pessoa vem com essa história para o meu lado, eu estou virando de lado. Estou dando de ombros, porque quando uma pessoa vem para mim e a gente está pregando o Evangelho e fala: não, é necessário só viver o Evangelho, aí se der tempo você prega. É mentira de Satanás esse negócio. Jesus não fala em nenhum momento: vem cá, discípulos, vocês vão agora viver o Evangelho, se der certo vocês pregam, tá bom? Ele fala claramente: vocês vão lá proclamar, vocês vão anunciar, vocês vão ensinar, vocês vão batizar, vocês vão realizar. Não é para se contentar em falar assim: não, eu estou vivendo o Evangelho. Qual que é a asa mais importante de um pássaro? Qual que você cortaria? A vida sua é tão importante quanto a sua proclamação do Evangelho. Você tem que ser coerente com aquilo que prega, é verdade. Mas você não pode se calar, de maneira alguma. Você pode se contentar em ficar quieto. Porque nós fomos vocacionados a pregar o Evangelho a todas as nações, a todos os lugares, a todos os povos, sem fazer distinção de pessoas. De tal maneira que nós temos uma ordem clara, uma mensagem clara e um poder claro, específico, dito em nós, que age através de nós, para ganharmos as nações. Não podemos nos contentar com menos que isso. Pastor, o mundo está perdido. Guerras acontecendo, tudo em dificuldade, ninguém deseja. Você também não desejava. Até que Jesus Cristo entrou na sua vida e te transformou por inteiro. E quebrantou o seu coração e transformou o seu coração de pedra num coração de carne. E gravou as leis dele no seu coração. E agora esse amor que te alcançou é o mesmo que vai alcançar aqueles que você acha difícil. Mas para isso, abra a tua boca, viva o Evangelho, tenha compaixão realmente. Precisamos nos atentar a isso. Pastor, agora que eu sei que tem um mandato, eu tenho uma ordem, que tem uma mensagem, agora que eu sei que eu estou revestido com o poder do Espírito Santo para levar essa mensagem, me explica um pouquinho mais como a gente vai fazer isso. Eu evoco a pessoa que começou essa história. Lá em Gênesis 12, capítulo 1. Gênesis 12, comecinho da sua Bíblia. E do versículo 1 ao versículo 4, é dito o seguinte: então o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Amém? Quantas pessoas você abençoou essa semana? Quantas pessoas você pregou o Evangelho para ela essa semana? Quantas pessoas você doou
ofertou, pôs a mão no bolso para que o evangelho chegasse a essa pessoa, para que a compaixão chegasse a essa pessoa, para que o amor de Jesus chegasse a essa pessoa. Quantas pessoas precisaram de um conselho e você foi até ela para dar esse conselho? Precisaram de uma visita e você chegou a essa pessoa. Porque você vai ser abençoado por Deus. E o Deus que vai te abençoar, Ele diz o seguinte: e vocês também abençoarão. Você será uma bênção. A linha de cima funciona com a linha de baixo. Recebemos as bênçãos de Deus, doamos as bênçãos de Deus. É como uma fonte que não seca, vai entrando e vai saindo. E nós vamos matando a sede daqueles que precisam. Se o irmão João me traz um copo d'água aqui, em seguida ele pega e me traz outro, 2 copos d'água, e o pastor Geraldo fala: eu estou com sede, eu posso pegar o copo d'água e levar para ele. Se Deus te abençoa com mais do que aquilo que você precisa, você pode fazer chegar até quem precisa. Você pode alcançar as pessoas, e nesse sentido, a salvação chegou até nós. A salvação chegou de forma completa. Os nossos pecados foram perdoados, eles foram lançados no mais profundo mar, e Deus não se lembra dos nossos passados, dos pecados feitos na ignorância, e nós temos perdão completo, total, justificados por Deus, e agora nós podemos estender esse perdão, essa salvação a todas as pessoas que conhecemos. Não podemos ser avarentos nesse sentido, e não podemos reter essa bênção, e não podemos guardar para nós. Como Deus tem nos abençoado, nós precisamos abençoar, porque foi isso que transformou as nossas vidas. E eu chego em Gênesis capítulo 4 ainda, querendo falar agora de uma forma prática do nosso dia a dia, querendo direcionar. A primeira coisa que nós sabemos, temos uma ordem de Deus, temos uma mensagem, temos o poder do Espírito Santo. Nós somos abençoados e agora nós vamos abençoar, amém? Nós vamos, queremos estender as bênçãos que recebemos a outros. Agora o que temos ali em Gênesis 4, e eu vou ler somente o versículo de número 9, e apenas o versículo de número 9, é a ação de muitos seres humanos. É uma constatação que eu faço aqui. Diz assim: então o Senhor perguntou a Caim: onde está o seu irmão Abel? Respondeu ele: eu não sei. Sou eu o responsável por meu irmão? A constatação de Caim, vivendo para si mesmo, distante da vontade de Deus, vivendo em pecado, tendo matado o seu irmão, tendo aniquilado o irmão dele da vida dele. A constatação de Caim, que permitiu que o pecado invadisse o coração dele, que permitiu que o pecado que estava à porta entrasse na casa dele, entrasse no coração dele. A constatação dele foi: eu por acaso sou responsável pelo meu irmão? Eu vou contar a história de José para vocês. José era um brasileiro como todos os outros. José trabalhava, José estudava, José era um bom homem. Mas mesmo sendo um bom homem, um dia ele entrou numa igreja como essa, como a KDV. E o pastor Geraldo pregou uma mensagem, e o José se rendeu a Cristo naquele dia. E José sentiu o desejo de pregar o evangelho a outras nações. A igreja deu todo apoio, a igreja ficou feliz, a igreja agradeceu a Deus, porque Deus mandou um missionário para a igreja. Conversamos com as outras igrejas, e José começou a estudar mais, se aprofundar mais no evangelho, e José teve que mudar algumas coisas na vida dele, porque ele entendeu que a mensagem que ele tinha que levar era na Arábia, e aí ele teve que aprender uma língua diferente, ele teve que juntar dinheiro para passagem, ele teve que começar a se vestir diferente, ele teve que deixar os pais dele aqui e ir sozinho. E o José foi lá trabalhar com todas essas dificuldades, pregar o evangelho. E o José fazendo isso com muito amor, com muito carinho, mudando tudo aquilo que ele era por amor ao evangelho, ele continuou lá labutando.
E ele trabalhou 1 ano, 2 anos, 3 anos. E José começou a se ver em dificuldades. Lhe faltou o trabalho, e as ofertas que deveriam chegar para atendê-lo também pararam de chegar. Depois de 3 anos, as pessoas esqueceram do José. E José agora, com família lá também, já tinha formado família, começou a ver o prato da sua filhinha de 2 anos vazio. Ele começou a passar dificuldades. O José se entregou em oração e chorava e clamava a Deus, dizendo a Deus: Deus, eu sei que o Senhor me mandou aqui para pregar o Evangelho, para falar do seu amor para essas pessoas. Traz o sustento que eu preciso. Assim como José, muitas pessoas passam por isso, irmãos. Muitos missionários. Tem um monte de José que as igrejas olham para eles e falam: eu não sou responsável pelo meu irmão. Eu não sou responsável pelo José. Eu acho lindo o que José fez. Mudar o modo de se vestir, aprender uma nova língua, ter a coragem de ir. Eu acho isso tudo muito lindo. Mas eu não sou responsável pelo José. É triste, mas é verdade. Tem um monte de José nos campos missionários, precisando de um prato de comida, porque a oferta não chegou lá ainda. Porque aquilo que Deus mandou a gente fazer, a gente não fez ainda. A gente se preocupou em comprar uma camisa nova, se preocupou em trocar de carro, se preocupou com a casa nova, se preocupou com a lava-roupa, com a lava-louças, se preocupou com os pratos, mas não se preocupou com o prato de comida do José. A gente acha lindo o Anatoly estar lá na Ucrânia agora, não ter saído, ter continuado lá. A gente acha lindo o missionário Anatoly estar lá. Mas quantos de nós estão entrando em contato perguntando: Anatoly, está precisando de comida? Está precisando de bebida? O que nós, como igreja, podemos fazer por você, Anatoly? Ele está lá no meio da guerra. É lindo o testemunho que a Nauzira deu, que quando ela estava na África, e a guerra explodiu, e todo mundo falou: não, o consulado já falou que você pode ir, que a gente arranca você daqui. Ela falou: não, Deus me mandou para esse povo, para esse tempo, e nesse tempo eu vou ficar e pregar o Evangelho. A gente acha lindo tudo isso. A gente acha lindo a missionária Gabriela Musi, daqui da cidade de Limeira, ter ido para os ribeirinhos, lá no Amazonas, e estar lá agora, andando 5 dias de barcos para chegar até as aldeias, para conseguir pregar o Evangelho. A gente acha isso tudo muito lindo. Mas a questão é: e nós? Nós somos responsáveis por eles também? Ou nós somos o Caim da história, que falamos assim: eu não sou responsável pelo meu irmão? Nós precisamos assumir a responsabilidade, irmãos. Nós precisamos abraçar, nós precisamos acolher, nós precisamos nos entregar. Porque tem muita gente que vira para mim. Eu já estive na África, e quando eu voltei, eu estive em algumas igrejas, e várias pessoas falavam para mim: bem que nós queríamos ter aqui na nossa igreja algum jovem que fosse para missões. Como que essas pessoas vão querer ir? Honestamente falando, se elas olham ao redor e percebem que todo mundo que vai fica desamparado. Como que essas pessoas vão desejar estar lá? Como que seu filho vai querer estar lá? Se você está orando para o seu filho ser um missionário nessa terra, para ganhar as nações, para ganhar pessoas, como que se você chega depois do almoço, do domingo, e fala: o missionário X lá está precisando das coisas. E ele olha para aquilo assim com os olhinhos dele, né, pequenininho, sem entender, por que será que ele está precisando? E criança é lindo, porque criança é honesta. Outro dia minha filha olhou para mim assim e falou: pai, por que as pessoas estão precisando de comida? Por quê? Se a gente já chega na Lua, resolver um prato de comida deveria ser fácil. Por que a gente não está chegando, gente? Por que a gente não chega onde tem que chegar? A resposta que Caim deu a Deus é: eu não sou responsável. Mas você que conhece a Cristo, você é responsável. Eu quero afirmar isso aqui. Você é responsável. Você é responsável por cada homem e mulher do seu lado, por cada pessoa que você conhece, por cada ser humano que passa pela sua vida. Você é responsável.
E você precisa assumir essa responsabilidade, porque o Deus que derramou as bênçãos sobre a sua vida, derramou para que você agora faça com que essas bênçãos cheguem a outras pessoas. Pastor, e o que vai acontecer se as bênçãos que chegam na minha família, eu começar a derramar para outras pessoas? Se o Velotrol, que o meu filho não brinca mais, eu doar ele para o meu vizinho. O que vai acontecer se os brinquedos que os meus filhos não brincam mais, eu mandar para os missionários? Se o salário que eu recebi agora, ele superabunda e eu tenho mais do que eu preciso para comer e beber? O que vai acontecer? Vai acontecer o que está lá em Apocalipse capítulo 7. E a gente vai ler capítulo 7, versículo 9 em diante. Dessa vez também fácil, o último livro da Bíblia. E diz assim: depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus, dizendo: amém, louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e honra sejam ao nosso Deus para todos sempre, amém. Então um dos anciãos me perguntou: quem são estes que estão vestidos de branco? De onde vieram? Respondi: Senhor, tu sabes. E ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso eles estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite em seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, não os afligirá o sol nem qualquer calor abrasador, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Vai se desdobrar em grande salvação, em grande cura, em grande libertação. Vai se desdobrar naquilo que nós tanto sonhamos. O final da história, para aqueles que conhecem a Jesus, é esse. O final da história do seu marido, quando você pregar o Evangelho e ele crê, é esse. O seu final é esse. O final para o seu filho, o final para essa cidade, o final para cada nação. Eu tenho orado nesse momento da minha vida especificamente para que Vladimir Putin se converta ao Senhor. Se aquele homem abrir a boca na rede mundial de televisão e falar assim: para-se a guerra hoje, porque hoje eu me converti a Jesus, há uma grande transformação no país, há uma grande transformação no mundo. Porque é Deus quem faz isso. Ele tira das trevas e coloca no reino de seu Filho amado. Tira das trevas, traz para a luz. Deus tem poder para fazer isso. Assim como nós éramos pecadores, filhos da ira, escravos do nosso pecado, e Ele nos redimiu, Ele tem poder para fazer isso com aquele homem, tem poder para fazer com outros líderes das nações, rendê-los a Ele, porque Ele é o Senhor dos senhores. Vai se desdobrar em grande bênção a todos, se nós cumprirmos a nossa missão aqui nessa terra. E nós não podemos desviar o nosso foco. Nós não podemos nos entregar aos nossos próprios desejos, às nossas próprias vontades. Porque nós temos uma ordem, nós temos uma mensagem. E nós temos, de forma muito clara, o poder do Evangelho, que é o poder para a transformação de todo aquele que nele crê. De todo aquele que crê em Jesus. Meus irmãos, lá no céu vai ser maravilhoso. Quando nos encontrar, a gente marca um lugar para se encontrar lá no céu, do lado do trono ali. A gente se encontra para louvar a Deus junto ali. Mas vai ser maravilhoso porque vai ter muito mais gente. Vai ter gente de toda a tribo, toda a língua, toda a nação. A gente vai se encontrar com pessoas que a gente nunca pôde encontrar aqui e vamos conversar com essas pessoas lá. Vai ser uma grande transformação, gente. E nós precisamos ansiar por esse dia, ter ansiedade de ganhar as nações para o nosso Senhor, o nosso Salvador. Isso tem que ser mais importante do que nós mesmos. Isso tem que ser mais importante do que nós mesmos. Eu queria chamar a equipe de louvor aqui.
Nós cantamos uma música aqui, eu não me lembro o nome dela, acho que foi a segunda, ou terceira. Deve estar aqui em algum lugar. Deus de Avivamento, é o nome dela. E eu queria te convidar, a igreja do Senhor, eu queria te convidar a clamar por esse avivamento, a clamar pela ação do Espírito Santo em nós e através de nós, para que os nossos jovens, os nossos velhos, façam como a Bíblia diz, os velhos tenham sonhos de ir pregar o Evangelho, os nossos jovens sonhem, tenha força, a coragem de ir pregar o Evangelho, as nações. Eu quero te convidar a clamar e a prestar atenção na letra cantada, se lembrando da ordem que você recebeu, se lembrando da mensagem que Deus te deu, se lembrando do poder que vem dele, para que nós possamos sair daqui encorajados a anunciar o Evangelho a todas as nações, com tudo que temos, com tudo que somos. Coloque-se de pé, vamos entoar, vamos cantar ao Senhor, e com